Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando esse podcast super especial com o tema maternidade. O Dia das Mães está se aproximando e eu queria ter essa conversa, realmente uma troca de experiências de uma mãe para outra mãe. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificada com essa conversa. E para a estreia desse podcast, ninguém mais do que a Louise. A maioria conhece como Lolô, a minha amiga, lidera junto com seu marido o Ministério Family 412. E eu queria que vocês realmente abrissem o coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Lolô, se apresente então para as pessoas, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sil. Estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui, ainda inaugurando, né, esse podcast. Que grande privilégio mesmo, um presente para mim, essa família que a gente ama tanto, né? É uma alegria nossa. E ainda mais falar sobre esse tema que arde no meu coração. Eu amo muito a maternidade, mas para me apresentar, então eu sou a Louise, sou casada com o Tiago, temos 2 filhos, o Davi de 11 anos e o Lucas de 8 anos. São lindos, maravilhosos. Sim, são mesmo. Lolô, eu acho que você concorda muito comigo em várias coisas, a gente já conversou, trocamos bastante ideias, experiências que a gente tem tido com as crianças, e a gente vive num mundo, você sabe disso, quem acompanha um pouco, uma desvalorização da maternidade, né? Às vezes, quantas jovens eu já ouvi falando assim, eu não quero ser mãe, eu vou viajar, eu vou conquistar as minhas coisas, e depois ela começa a pensar em ter filhos. A gente vive essa desvalorização, porque por muitos anos foi se falado isso para a mulher, né? Trazido a maternidade como algo pesado, algo que escraviza, algo que oprime ela. Como foi com você, Lolô? Desde que você é pequena, você sempre sonhou em ser mãe. Como que a maternidade, assim, qual a tua primeira lembrança da Lolô querendo ser mãe? A maternidade sempre foi o maior desejo da minha vida. Na verdade, família, construir uma família, sempre foi o maior desejo. Então, eu lembro de eu, muito novinha, orando por isso. Então, desde pequena, eu sempre orei por isso. Você já era crente? Eu nasci em lar cristão, mas a minha escolha por Cristo, pessoal mesmo, eu lembro que foi com 14 anos, que daí eu realmente me converti, né? Tive aquela decisão pessoal minha. E eu lembro que a questão da família foi aflorada ainda mais quando meus pais se separaram. Eu lembro que me deu um certo medo, né, daquilo acontecer comigo no futuro. Então, eu comecei a levar para o meu secreto, para o meu quarto de oração, desde muito nova, 12, 13, 14 anos. Eu me lembro ajoelhada no meu quarto, chorando e orando e pedindo para que Deus me abençoasse, né? Primeiro com um marido temente a ele e segundo com filhos, né? O meu maior sonho sempre foi formar uma família. Porque eu creio muito que Deus ele se manifesta na Terra através de famílias. Então, sempre, assim, que eu me lembre, eu sonhava em ser esposa e mãe. Você casou com quantos anos, Lolô? Eu casei com 22. E daí já logo engravidou? Conta pra gente, assim, como é que foi a primeira vez que você descobriu que você estava grávida? Eu casei com 22. E daí a gente esperou uns 3 anos pra engravidar. E o Thiago também queria, Também queria. O Thiago também é muito paizão, assim, sempre tem muito isso da família. E daí, quando a gente descobriu, foi uma grande alegria, né? A gente queria mesmo, né? Foi o momento que a gente decidiu, e daí foi bem rápido. E foi muita alegria, e eu curti cada momento. Até hoje mesmo eu estava conversando com os meus filhos e falei que eu amava estar grávida. Eu me sentia linda grávida, eu curtia cada momento, assim. Da gestação. É legal, né, quando a gente tá grávida, todo mundo já, eu achava o já te máximo. trata assim com tanto carinho, né? Acho uma bênção. O que eu ia te falar, Lolô? Dessa questão do primeiro filho, né? Eu lembro, eu venho de uma casa que somos 5, né? Então a minha mãe é tipo aquela super mãe. Eu lembro que ela falava, se tem uma coisa que eu acho que eu sou boa em ser mãe, ela falava, porque ela não tinha feito faculdade, ela parou de estudar, porque ela casou muito novinha, né? E ela falava, mas o Senhor me deu esse dom da maternidade. De fato, assim, ela é meu maior exemplo, né? De tantas e tantas coisas que ela já me ensinou. Mas eu lembro que quando eu engravidei, daí começa aquelas dúvidas, né? Ai, meu Deus, eu vou fazer parto normal, vou fazer cesárea. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E a pessoa-chave pra mim foi a minha mãe. Na época eu chamei ela pra conversar. Falei, mãe, você teve 5, 4 partos normais.
uma cesárea, né? Porque a última, a Bruninha, ela tinha 40 anos quando engravidou. E eu falei, me conta, mãe, os detalhes. Tem coisas que só a mãe conta. E aí foi aquela conversa, assim, de, nossa, parece que esclareceu. Eu ouvi a minha mãe, eu senti confiança nela, né? E depois eu falei assim, mãe, mas tá, e daí quando vier o bebê, ele vai chorar. Como é que eu vou saber quando é fome? Como é que eu vou saber se ele tá com frio, se ele tá com sono? E ela pegou assim na minha mão e falou assim, filha, você vai saber. Tipo assim, sabe, aproveite, desfrute esse instinto maternal, né, florescendo. Sim. E de fato foi isso que aconteceu. Assim, eu lembro de vários momentos em que não, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer. E como foi esse começo, né, que dá aquele medo, sai da maternidade, um bebezinho que depende de você. Você ficou muito insegura, você se preparou, você fez cursos, como é que foi o primogênito chegando? Então, assim como você, eu também sempre tive uma mãe muito presente, né? Então, minha mãe, eu lembro dela desde a gente muito pequenininho, ela abdicou, né, de trabalhar fora para cuidar da gente. Então, eu sempre tive essa presença da mãe muito perto. E eu creio que isso me preparou muito, né? Mesmo sem eu saber que eu estava sendo preparada para a maternidade, eu creio que a presença da minha mãe me preparou muito. E a minha mãe também é psicóloga, então eu lembro que quando eu estava grávida, ela me ajudou com alguns livros, né, alguns conteúdos que foram me preparando também para essa chegada do bebê. Então, eu achei que eu estava preparada, mas a gente sempre... A gente acha, né? A gente sempre se depara com alguns desafios, né? Muito grandes. Então, eu lembro que o Davi, logo com 1 mês e meio, a gente descobriu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Nossa. Então, ele sangrava, né? Junto com as fezes, ele saía muito sangue. Ai, meu Deus. E aí, eu já tive que entrar numa dieta muito restritiva. Mas aí a gente vê que Deus, ele nos capacita e a força vem dele, né? Coisas que às vezes eu olho para trás e falo, não, eu não consegui fazer isso, né? Se alguém me contasse, eu acho que eu não conseguiria. Mas a gente vê que Deus nos capacita, né? Se ele entregou para nós, é porque ele sabe que a gente tem tudo aquilo que aquela criança específica precisa. Né? Só você pode ser a mãe daquela criança, né? Então, exatamente. E é tão forte esse... Meu Deus, eu lembro que quando o Benny nasceu, eu sempre quis ser mãe também, que nem você, desde pequenininha, brincando. Eu colocava a roupa que eu tava grávida, pra fingir que era barriga. Eu olho pra Nina e falo, meu Deus do céu, igualzinha. Ela fica com o bebê, e ela fala, e ela, sabe assim, fica toda deslumbrada com a questão da maternidade. Eu sempre quis também, né? Sempre fui muito empolgada pra ser mãe. O nome da minha filha eu já tinha decidido quando eu tinha uns 14 anos, né? Porque ela chama Nina porque é a minha bailarina preferida, Nina Ashvili, lá do Bolshoi. Eu era adolescente, eu falei, nossa, quando eu tiver uma filha, ela vai chamar Nina. Então eu era desse tipo, assim, queria mesmo saber as coisas, imaginar a minha família. E quando o que eu queria perguntar mais para você era em relação às mães de primeira viagem, que a gente tá falando sobre isso. Eu tive a minha mãe, você teve a sua mãe, mas e essa mulher que às vezes está ali sozinha, né, passando por tantas descobertas? Você lembra de algum livro? Você lembra de algo além que você fez para te ajudar, uma amiga, algum suporte que... Pensando agora nessa mãe de primeira viagem que não tem toda uma rede de apoio. Sim. Eu acho que a maior base, e foi, sem dúvidas, o que mais me ensinou, foi a própria palavra de Deus. Então, né, existe um ditado muito forte, que acho que isso tem norteado muitas mulheres a não quererem, inclusive a maternidade, que é que ser mãe é padecer no paraíso. Isso é uma mentira, né? Uma mentira que o diabo tem contado há anos e muitas mulheres têm acreditado nessa mentira. Porque eu não creio Deus como um pai carrasco que vai nos dar uma herança, porque filhos são herança do Senhor, uma herança ruim, uma herança que vai fazer você padecer, né? Então, eu lembro que até antes de ter filho, quando eu li uma vez, foi muito forte para mim, que eu li a parábola dos talentos. E Deus, ele me levou a pensar nos talentos ali como os filhos, né? Então, para mim, né, depois Deus deu 2 talentos. E a hora que a gente olha os nossos filhos como esses talentos, e o talento é algo valioso, né? Só que é algo que não para ali, é algo que ainda dá para ser multiplicado, que dá para ser investido, dá para valorizar ainda mais. Então, quando nós, mulheres, olhamos os nossos filhos não como algo que vai nos fazer padecer, mas um talento, que nós temos um privilégio
de investir o melhor que nós temos, crendo que a capacitação não é nossa, mas é de Deus, Ele nos capacita, eu acho que torna a maternidade algo muito mais leve. Vão ter desafios, né? Eu enfrento desafios desde que eles nasceram. A gente pensa que vão crescendo e vai melhorando, mas não, né? Os desafios vão continuando, são diferentes, mas a nossa dependência, ela precisa estar em Deus, né? Nós somos cooperadoras dele. Então, São os filhos as são principais dele. ovelhas que Exatamente. ele coloca na nossa mão, né? Os nossos filhos são dele, né? Mas ele nos chama, ó, você me ajuda a cuidar, a discipular, a cuidar desse coração? Então, acho que, né, para as mães aí, até as que pretendem ter filhos, né? Se veja como uma cooperadora do Senhor mesmo, né? Que a capacidade, ela não é sua, mas ela vem de Deus. A única coisa que Deus ele precisa é o nosso coração, o nosso sim, né? Disposto a cumprir aquilo que Ele nos propõe, que Ele nos pede. E Lolo, como que você sente uma diferença no teu relacionamento com Deus antes de ser mãe e depois de ser mãe? Sim, completamente. Completamente, justamente por causa disso. Porque eu fui percebendo que sozinha eu não conseguia. E mesmo, né, minha formação é pedagogia, então nisso você acaba aprendendo muito das fases da criança, o desenvolvimento da criança. Mas mesmo assim, eu percebia claramente que essas minhas competências humanas, elas eram muito limitadas. Eu precisava ir para uma intimidade muito mais profunda com Deus. Então, eu sempre tive um relacionamento bom com Deus, mas eu percebi que eu realmente me entreguei por completo e melhorei muito a questão das disciplinas espirituais, né? Colocar Deus como prioridade do meu dia. Então, hoje, por causa, e foi a maternidade que me levou para esse lugar, de acordar antes da casa inteira, para eu ter esse meu tempo com Deus, para os meus filhos começarem a olhar em mim um exemplo, para eu não ser aquela que só diz e não faz, né? Então Deus começou a me trazer esse temor de que não pode haver hipocrisia na minha educação. Aquilo que eu peço para eles e que eu cobro deles, eu primeiro preciso viver, preciso cumprir, né? Eles sabem que eu não sou perfeita, isso eu deixo muito claro, mas algumas coisas, né? Prática de jejum, né? Tanta coisa, assim, eu fui crescendo nisso, me desenvolvendo nisso por causa da maternidade, por essa necessidade de realmente ser antes de falar para eles. E é algo tão profundo ser mãe, né? Eu lembro que eu li um livro uma vez, O que Deus diz sobre as mulheres, e ela tem, Kathleen Nilsson, o nome da autora, ela tem um capítulo inteiro falando do corpo feminino, de como o nosso corpo prega, nosso corpo é o evangelho, e ela vai fazendo uma associação de tudo, inclusive dessa parte da maternidade, do gerar vida, de como a gente tem umas características do Senhor, e que, como você disse, às vezes as outras mulheres veem como algo ruim, algo lindo que o Senhor nos deu como mulher, esse privilégio de poder gerar uma vida e de pastorear, cuidar dos nossos filhos, né? Sim. Isso que você falou dos desafios, né? Eu sempre brinco que a mãe que tá com o recém-nascido, ela tá lá desesperada, sofrendo os problemas da amamentação, do sono. Aí a outra que já tá com introdução alimentar tá olhando, mas esse é o problema? Tipo, tranquilo quando ele só mama. Você vai ver quando começar a comer. Daí a outra que tá com o filho já indo pra escola, mas você não sabe quando sempre começa a ir pra escola. Aí a mãe da adolescente, vocês estão achando problema isso? E eu que tô com o filho adolescente. Ou seja, os desafios sempre vão existir. Então, ou você encara e abraça os desafios da maternidade, entende como a tua missão, ou você vai ficar olhando o tempo todo, meu Deus, coitado de mim, né? Filho só dá trabalho. Gente, talvez Deus colocou exatamente o teu filho para tratar algo na tua vida. Exatamente. O teu filho é desse jeito porque ele precisa moldar o teu caráter, né? Sim. E quantas vezes isso aconteceu comigo? É gostoso criar os nossos filhos junto com Deus. Aí não tem pedagogia, não tem psicologia, não tem mãe, não tem. É o Senhor te mostrando o que você precisa fazer, né? Quantas vezes assim, a minha intuição era... eu vou brigar, eu vou chamar atenção porque ele tá tratando a irmã errado, papapá. E o Espírito Santo falava pra mim assim, mas o problema do Benício não tá sendo esse. Você não percebeu que ele fez tal e tal coisa? Daí Aí eu ia orar e a minha abordagem com ele era totalmente diferente. Então aí que eu não era Sil criando os filhos.
Era eu debaixo daquilo que o Senhor estava pedindo para eu fazer, isso. né? Você lembra de alguma história, Lolo? Que você já teve assim, que o Espírito Santo te mostrou, fale tal coisa com seu filho para compartilhar com a gente. Tem um texto, assim, que para mim é muito rema, que é como termina o Antigo Testamento, né? Malaquias, que fala de converter o coração dos pais aos filhos. Então, o nosso coração de pais e filhos precisa estar conectado. Esse é o nosso objetivo. E se Deus está falando isso, porque não é o normal que esse coração esteja conectado. E fala dos pais aos filhos primeiro. Então, precisa haver um esforço dos pais para conectar esse coração. Então, muitas vezes a gente, como mãe, a gente fica focando só no mau comportamento, naquilo que a gente está vendo aparecendo. Mas sempre por trás de algo, existe algo no coração. E é nisso que a gente precisa focar. Mas por isso que a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo, porque é ele que vai mostrar o que está por trás daquele comportamento. Por que o nosso filho está agindo daquela forma? Existe algo no coração. E é ali que a gente tem que focar. Né? Exatamente. Eles são os nossos principais discípulos, né? Do ir e fazer discípulos. Para nós mães, os nossos principais discípulos e primeiros precisam ser os dos nossos filhos. E a gente precisa focar no coração deles. Então, muitas vezes também aconteceu comigo de olhar comportamentos e o Espírito Santo me falar, ele tá agindo assim, por causa tem algo aí no coração, né? Algo na escola, vai sondar, vai ter tempo com ele. E é impressionante, né? Vai surgindo, eles vão falando, né? Vem situações de escola, vem situações com o irmão, ou situações com a gente, né? Que foram machucando, que foram ferindo, e daí aquele comportamento surgiu. Então, o nosso olhar precisa estar no coração deles mesmo. E o Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo mostra pra gente. A gente ora por tantas coisas, né? Eu vejo né, mulheres que oram pelo seu emprego, oram por alguém que tá doente, mas não oram em como vai educar, como chamar a atenção do meu filho, como falar tal coisa, né? Porque os nossos filhos, eu tô agora com o Beni e com a Nina, eles são pequenos ainda, mas não, como a gente sempre fala, o Espírito Santo não é júnior. Também, o pecado também não é, o pecado já está também no coração deles. Se a gente não mostrar, se a gente não explicar, não vai funcionar. A gente vai ficar numa casa com gritaria, num filho que vai ficar cada vez mais estressado e irritado, porque você não está tratando a raiz do problema. Exatamente. Eu lembro, Lolo, foi muito interessante da Nininha, a minha filha tem uma personalidade assim, muito muito forte, ela é uma criança muito bem resolvida, muito tranquila, assim, no sentido, eu me basto, assim, sabe? Ela vai e se resolve. E eu lembro que uma vez eu tava viajando, ela tinha ficado na casa da tia dela, e ela acabou sem querer quebrando um vaso. Quebrou um vaso lá da tia, e tudo bem, a tia acolheu o papai, só que depois a tia me contou assim, eu só achei estranho, se o que... Ela não se incomodou, ela em nenhum momento assim, ai, desculpa, né, ficou sem graça, ficou envergonhada. E claro, é óbvio que ela sentiu vergonha, o jeito da criança às vezes é justamente mostrar o contrário. Mas aquilo me acendeu um alerta, de novo que eu falo, né, se você vai ficar ali só com as tuas ideias, você não vai entender a situação como um todo. E aquilo me deu um alerta, eu falei assim, eu já vi várias vezes a Nininha com dificuldade para pedir desculpas, quando ela bate sem querer no irmão, quando ela mancha alguma coisa, né. A Nina tem uma dificuldade de se arrepender. E eu fui orar. Antes de falar pra ela, antes de chamar a atenção, eu fui orar. Falei, Deus, me mostra se eu tô errada, se tô viajando muito. E o Senhor começou a me mostrar, através da palavra de Deus, vários textos sobre arrependimento. Um cristão que não tem o costume de se arrepender e de pedir perdão, um cristão que não tem esse costume, o que acontece? Ele se torna um cristão orgulhoso. Ele pega, não preciso me arrepender, eu faço tudo certo, eu faço tudo ok. E era até um texto muito forte quando a Bíblia fala que Satanás estava esperando para esmiuçar Pedro, né? E eu fiquei assim, meu Deus, talvez seja um lugar onde muitas vezes o inimigo vai usar para, né, atrapalhar o crescimento da Nina. E foi tão especial, eu fui orar, voltei chorando, falei pro Michel, ai, linda, Deus me mostrou isso, que o momento para conversar com a Nina é agora. Ela é pequenininha, mas ela pode entender sim a questão do arrependimento e tal. Chamei ela com a Bíblia, sempre com a palavra de Deus. Mostrem, né, para os seus filhos isso. É a Bíblia que tá me guiando, não é a mamãe que tá inventando da cabeça dela, né? Fui mostrando para ela, falei, eu orei, o Espírito Santo me mostrou e fui conversando com ela. Foi uma conversa tão especial. Nós oramos juntos, fiz ela orar antes, né, para ela se arrepender, pedir perdão.
E assim, hoje não é um problema lá em casa, né? Ela já sabe, eu fiz errado. Nina, pede desculpa. Desculpa, Beni. Não é que ela deixou de errar, mas eu já vejo um coração mais quebrantado. Sim. Que talvez eu só teria brigado. Não pode quebrar o vaso e não sei o quê, né? Então, como é importante esse discernimento, esse ouvir o Espírito Santo. Como você, Lolo, como mãe, né, traz essa questão da fé na tua rotina? Isso é algo que acontece todo dia? É uma vez por semana que faz um cultinho doméstico? Como que é o teu dia a dia a questão da palavra, do Espírito, da revelação de Deus? Então, lá em casa tem a regra que todo dia, antes de qualquer coisa que eles vão fazer, até mesmo de lição de casa, eles precisam ler a Bíblia. Então, é uma regra, entra como uma obrigação, né? Sim. Então, a gente, quando ama o nosso filho, a gente quer que ele seja limpo. Então, ele vai escovar o dente, vai tomar banho. Você não negocia essas coisas. E muitas vezes a gente negocia o que é mais importante, que é a palavra de Deus, né? E lá em casa, assim, já faz um bom tempo, alguns anos já, que isso é uma regra. Eles leem a Bíblia todo dia. Eles leem a Bíblia todo dia, todo dia. E tem só uma coisa, é a Bíblia mesmo, né? Porque tem algumas mães que perguntam pra mim, que livro que você faz seus filhos lerem? Qual devocional? Eu falo, não, é a Bíblia mesmo. É a Bíblia mesmo. Né? Eu acho que isso é importante falar para as mães, eles criarem. O Davi, que tá com 11, ele já leu, ele tá na segunda leitura da Bíblia completa, assim. Que legal. De Gênesis, com 11 Apocalipse, anos já tá lendo pela segunda vez, praticamente. E o Lucas, agora que ele tá lendo também inteira, mas até então eu fazia esse plano anual, passando de Gênesis Apocalipse, mas não lia completo, né? Dava umas puladas, mas agora eles já estão lendo na íntegra mesmo. E é muito impressionante, porque a gente acha que eles não vão entender algumas coisas, né? Esses tempos o Davi estava lendo Levítico. E ele vinha, às vezes... Tem cada texto, meu Deus. Ele vinha, mãe, é muito chato, muito difícil. Meu filho, a palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino toda, inclusive isso. Então, vamos parar e tentar entender aqui no teu contexto, na tua realidade. E o Espírito Santo vai trazendo, né, os ensinamentos de que mesmo aquilo que foi há tantos anos atrás... serve para nós hoje, serve para o nosso filho de 8, de 11, né? Então não tem, criança só vai ler o Evangelho, que é mais fácil. Não, ele já pode ler, porque o Espírito Santo, o professor tá ali, né? O próprio autor da palavra tá ali com eles. Então, é muito especial. Ontem mesmo, o Davi veio, estava lendo dele, mãe, olha aqui o texto que eu achei. E ele veio me mostrar o texto que fala que nós não somos deste mundo e que o mundo vai nos odiar. E dele, mãe, é isso que tá acontecendo, né? Porque o Davi, ele tá na pré-adolescência e nós educamos ele de uma forma muito diferente, né? Do que o mundo educa e muitos pais educam. Então, o Davi, ele é o único da sala dele que não tem celular, que não tem acesso. Você já vai falar sobre isso também, gente. A Lolo que não tem acesso, né, à rede social, enfim. Nós optamos por isso, cremos que isso é melhor para ele. Mas ele tem sofrido muito. Né? Então, na escola eles falam que ele é o encavernado, mãe, eles falam que eu sou encavernado. E criança também, quando quer ser malvada. E daí eu vou pra palavra, né? Eu falo, filho, realmente, né? Eu preciso concordar, você é encavernado nesse momento, você precisa estar protegido nesse momento, né? Mas todas as orientações e assuntos, até difíceis de tratar, a gente trata em casa, né? Então, ele mesmo... estando na caverna, ele sabe dos assuntos mais importantes que rondam por aí, que normalmente as crianças vão saber da forma errada, através de uma internet, né? Então, ele lendo, eu achei muito lindo, porque ele lendo esse texto, ele conseguiu perceber do porquê que ele é diferente, porque ele não é desse mundo. Né? E ele veio me mostrar, mãe, olha o que eu li hoje. Né? E eu não sou desse mundo e o mundo vai me odiar. Né? Deus mostrando para ele de que realmente ele vai ser diferente. Quando a gente assiste o The Chosen, né, que tem no comecinho lá aqueles peixinhos e tem os 2 peixinhos vindo ao contrário, eu sempre falo para eles, vocês são esses. Vocês nadam diferente. Vocês vão contra a maré. Mas não é fácil, né? Nós como mães, eu tenho sofrido, né? Mas a gente precisa levar aos pés do Senhor. Falo, Deus, é o Senhor que vai tratar. E foi muito lindo ontem, quando ele me veio, eu falo, Deus, obrigada.
Obrigada, ter porque percebido sozinho, ele ou não, né? Com o Espírito Santo mostrando o Espírito pra Santo ele. falou com ele, porque tem coisas que a gente é muito limitado, né? A nossa mão vai até onde a gente alcança ali, mas tem coisas que a gente não vai alcançar. O coração deles mesmo, quem vai alcançar é o Espírito, e por isso eles precisam ter acesso à palavra. É a palavra, é todo dia, é todo dia, todo dia a gente não negocia. Eu tenho várias fotos deles em viagem, em hotel, em avião, no carro, com a palavra, lendo, porque não tem essa, vai de férias, esquece a Bíblia. E eles reclamam, né, que nem você falou, é uma regra, tipo, é que nem reclamam para tomar banho às vezes, exatamente, né? Exatamente, mas a fase de reclamação agora já criaram um hábito. Já criaram um hábito, né? Os dois já tiveram falas de falar, mãe, agora eu tô gostando de ler a Bíblia, agora eu tô entendendo a Bíblia, eu estou amando ler a Bíblia. Então a gente precisa realmente colocar os nossos filhos para ler a palavra. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente, entre as nossas amigas, a gente brinca assim, o que a Lolo faria? Porque ela realmente tem uma educação diferenciada, vários detalhes, né, que os filhos dela fazem, a gente brinca assim, nossa, nossos filhos são o terror da Lolo, meu Deus, comem açúcar, assistem às vezes com telas, mas ela que você tem sido uma inspiração, né, mas sempre foi assim, Lolo, a questão das telas, você já estava certo de que eles nunca mexeriam, houve algum trabalhar do Senhor, um direcionamento dele, porque é um problema tão atual, né? As crianças estão ali, com acesso tão fácil a tudo. Como é que você poderia falar com essas mães que têm tido muita dificuldade de controlar as telas com as crianças? Isso não foi, né? O Davi, quando ele era bem pequenininho, ele tinha DVD no carro, desde bebezinho, assim, era o normal, né? Mas uma oração que eu sempre fiz foi que Deus me ajudasse a ser a mulher sábia que edifica o meu lar. Falei, Deus, eu quero ser a mulher sábia que edifica o meu lar. E chegou um momento que Deus, ele falou muito claro para mim que se eu quero ser a mulher sábia, eu preciso ir atrás de sabedoria, de conhecimento. Claro, primeiro da palavra, mas também por tudo que envolve a minha casa. E aí eu comecei a pedir para Deus, Deus, me ensina os assuntos que eu não tenho capacidade ainda, né? Então Deus, ele começou a me levar a fazer cursos de saúde, né, de alimentação. E eu comecei a fazer, nesse período, uma pós em neuroaprendizagem. Essa pós descortinou, assim, para mim, a questão da tela. Então, não era uma pós cristã, nada, mas é totalmente científico. E começou a falar do quão danoso é esse acesso, principalmente precoce das telas, e extremo, né, sem limite das telas, no cérebro da criança mesmo, quanto isso limita e prejudica o desenvolvimento da criança. Com isso, daí eu fui me aprofundando, fui fazendo outros cursos para realmente ter base e até para falar para eles, né? Porque aí, como era meio liberado, eu tive que meio que ser radical e eles ficaram sem entender. E aí eu sempre fui embasando. E eles têm uma crise de ansiedade, né? Totalmente. Então, é meio que fazer um desmame, assim, né? De uma droga mesmo, é impressionante. Mas dá certo, né? Hoje, assim, durante a semana zero tela, eles sabem já, eles nem perguntam, eles nem pedem, porque eles sabem que não tem. E final de semana eles têm um acesso bem limitado. E pelo assim, tablet, assim? É mais videogame, que eles jogam futebol com o pai, assim. É mais isso, né? É bem limitado. Mas a gente percebe que é muito, muito importante, né? Principalmente o Davi, ele, até essa semana que ele trouxe a questão de ser encavernado, junto com isso ele trouxe já assuntos que dentro da escola tá rolando dos meninos de pornografia pura, assim. E ele tem 11, né? 11 anos. Que eu me assustei profundamente, assim, eu não imaginava que já viria de uma forma tão explícita assim. Por outro lado, eu agradeci a Deus pelo privilégio dele trazer para mim e eu ter a oportunidade de explicar, de falar disso de uma forma, né, com os pontos nos is ali, mas de uma forma trazendo a palavra e mostrando, filho, viu por que você está na caverna? Eu tô te protegendo, né? Você está sendo protegido, moldado. Daqui a pouco você vai sair da caverna. Mas aí você vai estar preparado para enfrentar o que o mundo vai te oferecer, o que o mundo tá fazendo, né? Mas existe esse momento de preparação e afastar eles das telas. É isso, né? Quando a gente não dá esse acesso para os nossos filhos, a gente está protegendo. É uma proteção. É isso que você falou. Tem uma mentira também. Eu mesma,
alguns anos atrás, eu sempre pensava assim, eu vou colocar o meu filho numa escola cristã, já vai na igreja, eu vou deixar ele numa bolha, né? E ficava aquilo na minha cabeça, assim, eu vou fazer mal para ele, porque na hora que ele vê que existem pessoas ruins, ele, nossa, vai... E foi uma das primeiras mentiras, assim, que Deus tirou da minha cabeça. Porque a Bíblia não fala só de uma bolha, mas de uma super bolha. Exatamente. Ele fala assim, você vai falar da palavra de Deus de manhã, ao deitar, ao acordar, andando no caminho, quando ele se senta, quando ele se levanta, é tipo, o tempo todo você tem que estar cercando as crianças, né? Quando eles ainda são pequenos, para que ele não se desvie lá na frente. Uma vez eu ouvi esse exemplo, né? Você não ensina uma criança a nadar num mar cheio de tubarão. Você vai ensinar ela a nadar numa piscina, onde você possa estar lhe dando suporte, para que quando ele esteja apto, ele consiga enfrentar os perigos da vida, né? E aquilo foi, assim, uma virada para mim, de que eu estava expondo os meus filhos realmente a perigos desnecessários, né? Então, às vezes, crianças de 5 anos, de 4 anos, ouvindo a professora falar que Deus não existe, aí você fica assim, será que eles têm maturidade para aguentar isso? Será que eles realmente não deviam estar sendo protegidos, né? E firmado? Tem vários livros que me marcaram, Família Guiada pela Fé, é um dos livros, assim, que é de abrir a tua cabeça e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Verdade. Eu preciso cuidar deles, né? Só para fechar a questão das telas, Lolo, tem aquele livro Criança Digital, que foi, acho que você que indicou, eu comecei a ler. E é tão interessante, gente, porque a personalidade dos nossos filhos são moldados, né, pelas telas. Então, hoje a gente vê esse bullying virtual que existe, é um monte de adolescentes com crise de identidade, né? Então, você expõe o teu filho a um mar de tanto lixo, né? Eu chamaria de realmente assim, é lixo. Exatamente. Que eles vão consumindo. E o bem, você tem que falar todo dia para eles pegarem. O mal, eles pegam assim. Primeira vez que perto, eles pegaram, né? Então, não subestimem, né, esse poder das telas. Não preste atenção no que eles estão assistindo, né? Então, eu sou uma criança que, nossa, eu fui criada com muita tela, no sentido de televisão mesmo, né? Que não tinha celular na época. Mas eu sempre gostei muito de filmes, de programas, sempre gostei desse mundo, né? E então eu gosto de assistir bastante filmes com eles, eu gosto mesmo de assistir às vezes esses programas de YouTube que a Nina gosta e que eu acho entediante, eu assisto junto com ela. Aí eu fico lá, tá, deixa eu ver. Será que isso aqui já não tá fútil demais? Isso aqui vai ensinar o quê pra minha filha? Eu começo a fazer ela pensar, filha, você acha que tá certo o que essa menina tá falando? Ela começa, é engraçado, mãe. Tá, mas por quê? E eu faço ela pensar. Aí chega uma hora que ela, tá bom, não quero mais assistir. Ela percebe, né? Então, a gente tá presente, né, Lolo? Acho que isso é uma coisa tão importante. Exatamente. Os pais andam muito distraídos. Sim. É mais fácil você dar um celular na mão. É muito mais cômodo para você conversar, para você, né? Sim. Mas a gente precisa evitar essas distrações, né? Quais seriam, assim, algumas dicas, né, que você daria para essa mãe, para esse pai que está distraído, que está correndo? Qual seria assim, o primeiro passo para esse desmame, não só das crianças, né, mas dos pais? Sim. Quais alternativas, o que eu troco, o que eu faço para o meu filho que vai ficar sem telas, né? Eu acho que os pais têm que pensar o tempo todo nessa questão do conectar o coração. E pensar em cada ação deles, se essa ação está trazendo conexão ou desconexão. Porque às vezes os pais pensam, e até mães que até ficam em casa e pensam, não, mas eu tô presente, mas eu tô em casa, mas o teu coração não tá conectado com o teu filho. Porque você tá aqui num canto no celular, teu filho tá lá no quarto no outro, estão no mesmo ambiente, mas o coração não tá conectado. Então os pais, eu acho que em cada ação, assim, precisam pensar o que eu preciso fazer para conectar o coração. E conectar o coração é relacionamento. Não tem como eu conectar o coração deixando meu filho num iPad, num celular, trancado no quarto. Eu também, nas minhas demandas, e achando que isso vai conectar o nosso coração. Não vai. Então, na nossa casa, a gente é muito intencional em conectar o coração. Então, é presença, realmente. Né? O tempo de mesa, eu vejo que é uma das coisas mais importantes, que mais conecta o coração. Então, até lá em casa, nós temos os 10 mandamentos da família Nieve, que um dia a gente se uniu
E cada um deu, né, o que achava importante, a gente botou num cartaz, tá lá no quarto deles, os 10 mandamentos, e um deles é, não tem celular na mesa. Então, eles não têm celular, né? Aí não Mas adianta vocês isso pra estarem. nós, exatamente, porque a gente começou a perceber que mesmo ali a mesa, volta e meia, a gente tava de olho no Aham. celular. E o Espírito Santo deu um choque, assim, em nós mesmos. E aí a gente decidiu, né? A gente colocou essa regra lá em casa, então a gente nem põe o celular na mesa, né? Fica longe para ter realmente essa conexão de coração. E quantas conversas preciosas a gente já teve à mesa, né? Momentos assim que normalmente as famílias têm esquecido de valorizar esse momento. Cada um come no seu tempo, a hora que chega, de qualquer jeito, Uhum. na cozinha, na bancada. Não tem esse tempo de conectar o coração. Então, a minha dica é essa, que os pais em cada momento pensem, eu tô conectando o coração? Então, um simples levar o filho para a escola, não dá uma tela para ele. É, pode ser um silêncio, a ida para lá, Exatamente. ele olhando lá, você olhando aqui, ou pode ser uma conversa super Pode ser uma rica, né? conversa exatamente, né? Quantas vezes a gente tá ouvindo um louvor e eles vêm e me questionam, nossa, mãe, Uhum. o que quer dizer isso? E nisso gera uma conversa, uma conexão, né? Ou eu busco na escola, os pais que já dão um celular ali não dão a possibilidade do filho trazer talvez algumas questões que ele ouviu, que machucaram ele na escola. Então, é Uhum. realmente o do Deuteronômio 6. Para mim, assim, o Deuteronômio 6 é o ensinar em todo o tempo, é sentado em casa, é andando pelo caminho, é ao levantar, é ao deitar, ou seja, é o tempo todo. Uhum. O tempo todo a gente precisa ensinar. E o ensino, ele demanda essa presença, né? Quando a gente vai querer aprender inglês, a gente não vai aprender inglês indo uma vez lá no professor e só voltando no mês que vem. Uhum. A gente precisa ter essa intencionalidade diária, o tempo todo. Só assim eu vou chegar no meu objetivo. Qual é o nosso objetivo como pais? Né? Eu digo por mim, o meu objetivo é muito claro, que os meus filhos temam ao Senhor, Uhum. acima de qualquer coisa. Então, o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Eu vou ensinar eles. Eu vou ensinar. É ao levantar, é ao deitar, é pelo caminho. E a minha oração é, Deus, que eu não perca oportunidades. Que eu não perca. Cada momento é um privilégio de poder compartilhar a tua palavra, de poder conectar o coração do meu filho, né? Principalmente o Davi que está nessa fase, já trazendo umas questões. Nossa, agora. Falo, Deus, isso me machuca, mas eu preciso que o Senhor torne ele um Daniel na Babilônia, né? E conecte ele com os bons amigos. Daniel tinha lá o Sadraque, Mesaque e Tinha. Abednego, que também foram contra toda aquela ideologia. Então, minha oração tem sido essa, Deus, conecte eles. Tem coisas que eu não posso como mãe. Não sou eu que vou escolher os amigos dele. A gente Mas o não vai Senhor, estar a gente não 24 vai horas com estar. eles. Então, é realmente pensar o tempo todo assim, qual é o meu objetivo, né, Uhum. pro meu filho, e traçar metas. Como que eu faço para alcançar esse objetivo? Então, eu vou abrir mão de algumas coisas, eu vou abdicar, talvez, coisas que estão me deixando longe do meu filho, mas eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para que no final, né, assim como na parábola dos talentos, ao final, quando o Senhor vier, né, perguntar aí o que você fez com esses talentos, ele se alegre ao ver que esses talentos foram multiplicados. Ele fala, serva boa e fiel. Venha, né? E aproveite, desfrute. Você foi fiel no pouco que eu te dei. Agora eu vou te dar um muito. Então, que a gente tenha realmente muito claro aquilo que a gente quer para os nossos filhos e não deixar a vida passar, né? E a coisa acontecer achando que tudo Que vai dar vai certo. dar Ou esperar o certo. seu filho se machucar, né? Machucados que ele não Exatamente. precisaria passar. Mas não, a gente tem que ser muito intencional com os nossos filhos. Esse mês passado, assim, foi muito impactante lá em casa, porque foi um ano de mudanças, né? Eu tive que mudar o Benício para de manhã, os dois foram estudar de manhã. E começou essa crise. Num primeiro momento eles estavam empolgados, a Nina se adaptou tranquilamente. E o Benício, todo dia que eu voltava para buscar ele da escola, ele falava: eu quero voltar à tarde, eu tô com saudades dos meus amigos. Eu quero voltar à tarde, tô com saudades dos meus amigos. E você vai ouvindo aquilo uma, duas vezes e vai lá, filhão, e tal, porque a mudança aconteceu porque ele conseguiu conquistar algo assim, que é o sonho e tal. Ele passou para um clube de futebol, ele ia conseguir ter esse desafio. E assim, eu queria melhorar a dinâmica da nossa casa. Tava ruim, eles acabavam dormindo muito tarde, já acordava Uhum. tarde.
E por vários fatores eu entendia naquele momento que o melhor era que eles fossem para de manhã, né? E nós oramos, né, no começo do ano, saiu justo o texto de Daniel, quando ele faz o jejum, e daí a gente entendeu assim, filho, vamos fazer um período de teste. Falei, até o carnaval vocês vão, se vocês não gostarem, fica tranquilo, filho. Vocês voltam à tarde e tal, né? Só que achei que ele nem ia lembrar. E passou o período, ele já foi o teste e começou a reclamar, a reclamar. Até que um dia eu lembro que ele chegou muito nervoso, assim, já no carro, por isso é importante que você está falando de não dar tela, é um momento de muita conexão. O teu filho estava recebendo um monte de coisa lá na escola. Exatamente. É um momento em que ele chega, em que você tem que ser a pessoa que ele vai desabafar, que ele vai falar. E a maioria das vezes eles não falam, você vai ter que ser o que instiga. E aí? Você tem que estar atenta, não é buscar. Ainda mais menino, né? Exatamente, não é buscar porque eu tenho que correr já para o próximo compromisso. É buscar, olhar no retrovisor, como é que tá a carinha deles, né? Tá tudo bem? Eu sempre pergunto se tá tudo bem. E naquele dia o Beni já com o olho assim cheio de lágrima dele começou a falar para mim assim, eu não gosto de fazer novos amigos. Eu tô triste, eu quero voltar. Começou assim a chorar no carro, a gente como mãe, né? Nossa, meu coração já... E você ouviu teu filho falar, eu tô triste. Eu falei, meu Deus. Comecei a me questionar. Falei, Deus, será que era pra eu ter mudado? Naquela hora eu só tentei distrair ele, conversei, fui acalmando. Mas foi um dia assim que ele teve uma crise de ansiedade, assim, fora do normal. Chorou. Não queria fazer mais nada, só queria voltar pra estudar tarde. E eu fui aos pés da cruz, né? Falei, Senhor, eu tô triste com isso. É muito ruim você ouvir que teu filho tá triste, que você tá causando isso. Será que eu entendi errado, Deus? Será que não era tempo deles mudarem? Eu tô forçando o Benício a passar por algo que ele não precisa passar agora. E eu lembro que a minha oração foi bem específica. Eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra, se é pra eu me manter firme. Se isso daqui é pra fortalecer o Benício e eu me manter firme na minha decisão, eu vou me manter firme. Se eu tô fazendo algo errado, então fala outra coisa pra mim e tal. E aí eu abri o devocional, tava assim, firmeza, era o nome do texto. E aí o texto começava falando assim, ele precisa passar por isso, eu tô tornando ele uma árvore forte, eu vou transformar ele num embaixador do meu reino. Se ele não aguenta essa pressão, ele não vai aguentar as pressões maiores que virão. Fique firme, permaneça. Nossa, e começou assim, era o Benício descrito, né? Comecei a chorar assim, falei, meu Deus, eu preciso dessa conversa com ele. E foi tão especial, Lulu. Deixei passar as emoções, né? E chamei um dia meu filho para conversar. Falei, Beni, é o seguinte, precisa ter uma conversa. E contei tudo. Eu orei, Deus falou isso. Sério, mamãe? Deus falou o texto. Firmeza, deu firmeza, filho. Comecei a ministrar na vida dele. Filho, você quer ser uma árvore fraca ou uma árvore forte? Eu quero ser uma árvore forte. E aí eu comecei, então nós vamos ter que tomar uma mudança de postura, filho. Você vai ter que ir feliz para a escola. Você não tem como ir agora e voltar reclamando. É Deus que está nos direcionando para isso, né? E foi tão especial ver o Beni mudando o olhar, né? Aquilo que eu falo novamente, não é minha mãe que está me obrigando a mudar. Ele vê que existe um cuidado a mais. E eu sei onde eu quero que meu filho chegue. Eu poderia falar, ai Deus, eu quero que meu filho seja fraco. Eu deixo ele comigo, eu abraço, coitado, não precisa passar por isso agora. Enterrado, exatamente. Né? Para não Mas sofrer. não, se o Senhor está falando que é tempo, e eu creio, Lolo, que tem uma geração ali do Davi, do Beni, o Bernardo, da Jéssica, a nossa amiga em comum também. O Senhor está preparando alguns, sabe? Ele tá. E esses meninos, eles vão se tornar homem um pouquinho antes. Os encavernados, como você diz. Eles vão ter atitudes diferentes, sim. Porque eles estão preparados. Porque o Senhor está realmente preparando uma geração forte, uma árvore grande que vai servir de abrigo para muitos e muitos meninos que hoje estão sem referência alguma, né? Então, que a gente possa ser essa mãe, né? Que realmente tá ali pensando no meu filho ter raízes profundas, não fazendo o que é mais fácil para ele, mas aquilo que o Senhor está mandando eu fazer, né? Então, para mim, essa é uma das maiores belezas da maternidade, né? Você fazer essa criação dos teus filhos de mãos dadas com Deus, Ele te mostrando o que é melhor. Lolo, a conversa tá muito boa. Mas eu queria já, encerrando o nosso podcast, que você deixasse uma palavra de encorajamento para as mães que estão nos assistindo, né? Pensando que tem mães aí com bebezinho ainda no colo, né? Nem sabe direito como é que vai ser a personalidade daquela criança. Tem mães sofrendo com adolescentes rebeldes, né? Que é tão difícil ver os nossos filhos, puxa, eu fiz tudo direitinho e agora ele não me escuta, ele não fala comigo.
que você possa dar uma palavra de encorajamento, você como mãe, o que você tem vivido que realmente faz diferença na tua vida? Eu acho que o maior encorajamento para uma mãe é saber que aquela fase que os filhos vão estar debaixo da nossa asa é muito curta. A gente foi há uns 2 anos atrás num retiro de famílias e a gente ganhou para cada um pote com 936 pérolas, que são as quantidades de semana deles, desde o nascimento até os 18 anos. E lá eles nos incentivaram a chegar em casa e separar as semanas que já passaram, né, da idade dos nossos filhos. E a partir daquele momento, toda semana eles tiram uma pedrinha. Você vê aquele pote esvaziando. E a gente ora por eles, né? A gente agradece a Deus pela semana que passou e pela próxima que vai vir, abençoando a vida deles. Então, em casa, a gente estabeleceu todo domingo, a gente faz isso, e principalmente o Tiago, né, como pai, ele unge eles todo domingo, e a gente declara, né, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. E a gente vendo, a hora que a gente vê aquele pote esvaziando, né, o do Davi já passou da metade. Ai, meu Deus. O pote. Quando eu olho aquilo, me encoraja a ser ainda mais intencional em cada semana. Porque são 936 semanas que realmente a gente tem influência sobre eles, depois a gente não vai mais ter, né? Depois vai ser aquilo que a gente depositou, aquilo que a gente fez nessas 936 semanas, é o que a gente vai ver o fruto, né? Então, eu creio que esse é o maior incentivo, né? A gente olhar como um tempo muito curto. É um tempo que a gente fala 18 anos, mas na verdade, né, que a gente forma o caráter mesmo, é menos. Bem menos. É bem menos. Então, é um tempo que demanda muito esforço nosso. Mas, e eu pensar, né, o que me estimula muito é pensar, né, no texto de novo dos talentos. É depois o Senhor olhar para mim, falar, serva boa e fiel. Você foi fiel com isso que eu te dei. Você foi intencional nessas 936 semanas. E o que eu queria para eles, através da tua vida, que preparou essa flecha para ser lançada. E a flecha, para ser preparada, precisa de machucado ali, vai sofrer, vai ser afiado, precisa do recuo, precisa do limite, para daí ela ser lançada. Então, tudo isso você fez. E ele chegou, ele cumpriu aquilo que eu tinha para ele, para essa terra. Ele cumpriu. Então, a palavra muito é legado, né? Nós não temos um filho para deixar uma herança para ele material, uma herança terrena. Claro que é bom, sim, inclusive é bíblico. Mas muito mais do que uma herança. O meu desejo, assim como a avó e a mãe de Timóteo deixaram para ele, é a fé. É um legado que não tem fim, né? A gente morre e aquilo vai permanecer e a gente só vai saber na eternidade aonde isso foi parar. Então, meu maior incentivo é esse, que vocês possam deixar um legado na vida de cada um dos seus filhos e ser realmente intencional nessas poucas semanas que a gente tem com eles. E olhar para eles não como um peso, não como um trabalho, mas como um privilégio. Um presente de Deus, de poder, como no meu caso, criar 2 homens. 2 homens daqui a pouco vão ser maridos, vão ser pais. E preparar eles para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então, esse é o meu recado. Lolo, foi muito gostoso. Você é uma mulher inspiradora. Que o Senhor continue te usando. Amém. Amo tua família. Conte sempre com a gente também. Obrigada por nos ensinar tanto. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com todas as mães aí que você conhece. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas através de um testemunho, através de alguma história, de um versículo que foi citado aqui nessa conversa. Amém. Que Deus te abençoe muito e feliz Dia das Mães para vocês. Tchau, 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 gente. feliz Deus Dia das abençoe. Mães.